Bem-vindos, bem-vindos, boa noite, boa noite. Bom, para quem está comigo, estamos numa jornada aí de 40 dias na leitura desse livro sensacional, Uma Vida com Propósitos. E a cada dia que passa, a experiência fica melhor, fica incrível. Cada dia a gente tem crescido com conhecimentos extraordinários. E já estamos no dia 27. Gente, parece que a gente começou ontem. E hoje já é o dia 27 que estamos nessa jornada juntos. E eu sei que tem uma galera aqui que está comigo desde o primeiro dia, firme como a rocha. E eu tenho certeza que você tem crescido muito, assim como eu tenho crescido muito. Meu Deus, quantas coisas lindas o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Eu sempre gosto de trazer um pouco dos principais pontos que a gente viu até chegar no dia 27. A gente começou entendendo que tudo começa com Deus, que nós não somos um acidente. Por quê? Porque Ele planejou o nosso nascimento, Ele escolheu quem seriam nossos pais, onde nasceríamos, onde moraríamos, qual seria a nossa personalidade, qual seria a nossa aparência. Deus viu todos os detalhes e nos formou. Nós somos um plano de Deus, nós somos um projeto de Deus. A gente aprendeu que somos criados para ser eterno. Então, se eu sou criada para ser eterna, eu preciso entender que eu estou aqui neste mundo de passagem. E o que eu preciso fazer é, de alguma forma, que essa passagem minha aqui nessa terra possa fazer diferença. Seja no meu trabalho, na minha faculdade, na minha vizinhança, na minha casa, na minha família. Mas por onde eu passar, eu preciso fazer a diferença por onde eu passar. A gente entendeu que Deus se agrada de nós e Deus quer ser o nosso amigo. Além dele querer ser o nosso melhor amigo, ele também quer ser o nosso pai. E para ele ser o nosso pai, precisamos aceitar a paternidade de Deus, dizer sim para a paternidade de Deus. E quando Deus vem e se torna o nosso pai, nós nos tornamos os seus filhos. Nem todos são filhos de Deus, todos são criados por Deus, todos nós somos criaturas de Deus, mas alguns de nós decidimos ser filhos de Deus. E quando a gente decide ser filho de Deus, a gente decide obedecer o nosso Pai, amar o nosso Pai, confiar no nosso Pai. E quando a gente conhece o nosso Pai e quando a gente confia no nosso Pai, a gente está pronto para se lançar nos braços do Pai. A gente se rende, a gente se joga, porque a gente sabe que nos braços do Pai vamos encontrar a segurança que a gente precisa. A gente entendeu nesses dias o que é que faz Deus sorrir. Quando nós amamos a Ele acima de todas as coisas, quando nós confiamos plenamente nele, quando nós usamos os dons, as habilidades, os talentos que Ele nos deu, Ele se alegra, Ele sorri, Ele vibra quando vê que nós estamos usando os dons que Ele nos deu. A gente entendeu que Deus gosta de relacionamentos, Deus ama relacionamento. Por isso Ele quer que nós possamos ter um excelente relacionamento com nossos irmãos. Afinal de contas, nós somos filhos do mesmo Pai. E o Senhor nos convida a estabelecermos relacionamentos com pessoas que, assim como nós, decidiram seguir a Jesus. Seguir o exemplo de Jesus, ler a palavra de Deus, falar sobre Jesus. Então se conecte com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, estar mais perto de Deus. O Senhor nos falou nesses dias sobre como restaurarmos relacionamentos que por algum motivo foram destruídos, foram impedidos, foram paralisados. Nós aprendemos a importância dessa reconquista e entendemos que vale a pena reconquistar alguém que sofreu porque nós falhamos, ou que você sofreu porque alguém cometeu algo contra você. Então Deus nos convida para perdoar, para amar e para restaurar relacionamentos. A gente aprendeu que somos criados para sermos semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo, é a nossa grande referência, Ele é o nosso canal. A gente precisa olhar para Ele. Quando a gente olha para Ele, a gente consegue aprender com Ele, aprender com o exemplo dEle, aprender com o olhar dEle, aprender com as maneiras que Ele agiu. Aprender a perdoar como Jesus perdoou. Aprender a incluir pessoas como Jesus incluiu. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Nunca, nunca, nunca. Precisamos aprender com Jesus. A gente aprendeu que podemos crescer. E a gente cresce quando a gente amadurece. Tem muita gente na vida que envelhece, mas nunca cresce. Como assim, Zandra? Pessoas que têm uma idade avançada, mas as suas mentes ainda são pequenas. E a gente entendeu quão grande é o poder dos nossos pensamentos. Aquilo que você pensa
é aquilo que você é. E quando você conecta seus pensamentos com as coisas do alto, assim você vai conseguir trazer as coisas do alto para a sua vida, para os seus relacionamentos, para as suas relações. A gente aprendeu como sermos transformados pela verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem a capacidade, ele tem o poder, ele tem a graça de nos transformar. E quando nós nos conectamos com Jesus, nós podemos ser transformados. E quando a gente ora, nós falamos com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E a gente entendeu a importância da leitura da Bíblia para que possamos ouvir a voz de Deus. A gente entendeu que se a gente dedicar 15 minutos por dia de leitura bíblica, no final de um ano teremos lido a Bíblia inteira, completa. Olha que coisa incrível. Então, um convite para nós lermos a Bíblia. A gente aprendeu a ser transformados pela provação. A gente entendeu que as adversidades da vida, as lutas da vida, as dificuldades no nosso caminho, elas servem para forjar o nosso caráter e assim nos preparar para vencermos as provações. E quando vencemos as provações, nós nos tornamos mais perto de Jesus. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Nós estamos mais conectados com Jesus toda vez que nós vencemos uma provação. E Jesus, ele foi tentado. Ele foi humano como nós, passou por todas as provações que pudermos imaginar. E no final, ele foi vitorioso. Assim também eu e você pode vencer. Pode vencer as aspirações da vida, as tribulações da vida, as lutas da vida. A gente aprendeu a ser transformado pela provação. E a gente falou ontem sobre como como crescer por meio da tentação. Somos tentados e mediante a tentação, como eu posso vencer aquela tentação e usar aquilo ali para mostrar a força que eu tenho. A gente entendeu ontem como o inimigo age para nos trazer as tentações. Ele começa com os nossos pensamentos. E o nosso pensamento acaba gerando uma dúvida. E a gente começa a duvidar, será que isso é pecado mesmo? Será que isso é errado mesmo? Será que eu não poderia mesmo fazer isso? E começa a surgir algumas dúvidas dentro de nós. E daí, quando a gente dá lugar a essa dúvida, pode ser que venha a terceira fase que o inimigo nos propõe, a tentação. É o momento que ele nos engana. É o momento que ele diz que nada, vai lá, peca. Que besteira, todo mundo tá pecando, só você que não vai pecar. Ou às vezes ele sopra e diz, é só hoje, só um pouquinho, você pode. Vamos lá, depois você se arrepende. E tantas propostas, porque ele vem nos enganar. Ele vem nos enganando. Então, primeiro ele vem com pensamento, depois ele vem com a dúvida, depois ele vem com um engano. E quando chegamos a essas três fases, estamos preparados para a quarta. E a quarta é o que, Zandra? A quarta é desobedecermos a Deus. Desobedecermos a Deus. Então, se a gente permite que o nosso pensamento, paire no nosso pensamento, os pensamentos de pecado, o inimigo sopra em nossos ouvidos os pensamentos de dúvida. Daí, quando a gente eterniza aquela dúvida, a gente começa a ser enganado pelo inimigo e, por fim, desobedece. Por isso que hoje a gente vai ter uma revelação para nos fortalecer em relação à tentação. Como assim, Zandra? O tema de hoje, do dia 27, gente, olha que tema poderoso. Derrotando a tentação. A gente vai aprender como derrotar a tentação. Como fazer com que essa tentação a cada dia seja minimizada na nossa vida e tenhamos vitória em todas as propostas que acontecerem. O capítulo começa com um texto da Bíblia que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, e diz assim: lembrem-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes dos que outros experimentaram. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. A palavra de Deus nos diz que se formos tentados, Deus nos mostrará uma saída. Deus nos mostrará uma saída para quê, Zandra? Para não cairmos. Junto com a tentação, sempre terá uma porta de saída. Sempre haverá uma saída. Nunca duvide disso. Nunca ache, meu Deus, eu tô tão frágil, eu não vou resistir, não tem como eu sair.
sempre associado a uma tentação, terá uma porta de saída. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas isso é uma mentira do inimigo. Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você deve fazer sua parte, praticando os fundamentos bíblicos para derrotar toda a tentação. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são esses fundamentos bíblicos para derrotar a tentação? Mas antes eu quero dar uma ênfase sobre isso. Deus prometeu nunca permitir que haja algo externo mais poderoso do algo interno que existe dentro de você. Então entenda uma coisa, nada, nenhuma circunstância, nada que vem do meio externo, nem homem, nem mulher, nem empresas, nem organizações, nem instituições, nem poderes, nada que está no externo será mais forte para você do que o que está dentro de você. Deus colocou a porta de saída dentro de você. E toda luta que você passar, toda dificuldade que você enfrentar, toda tentação que lhe aparecer, a força para você vencer está dentro de você. Então, toda vez que você estiver diante de uma luta na sua vida, de uma provação na sua vida, e que você achar que não consegue ver a saída, se lembre, a saída está dentro de mim. Deus colocou algo dentro de mim para eu sair dessa situação. Deus me deu a alternativa, está dentro de mim. Isso é muito importante, a gente ter isso muito fixado na nossa mente, para a gente entender que não é nada lá fora que é mais poderoso do que nós, mas é o que está aqui dentro. Por isso que precisamos alimentar o nosso coração com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que alimentar o nosso coração com a presença de Deus. Por quê? Porque quanto mais forte você estiver por dentro, mais força você terá para enfrentar os inimigos que surgirem do lado de fora. É isso. Primeira coisa, primeira forma, primeiro fundamento bíblico para você derrotar a tentação. Anota aí. Primeiro fundamento bíblico para você derrotar a tentação é: redirecione sua atenção para outra coisa. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode lhe surpreender, mas em nenhuma parte da Bíblia há orientação para resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais tarde, o autor dizendo que vai explicar nos próximos capítulos para nós. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, porque resistir a um pensamento não funciona. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Gente, isso que o autor está trazendo para nós é pura programação neurolinguística. É PNL, eu estudo PNL. Eu ajudo meus alunos a usarem técnicas de PNL para aplicarem na vida deles. E a proposta é: redirecione sua atenção para outra coisa. Então, observe, nós falamos ontem que tudo começa com um pensamento, sim? Então, o inimigo lança um pensamento para tentar nos enganar. Mas se você fizer assim: olha, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, o que é que vai acontecer? Nesse momento você está pensando justamente no que você não quer pensar. Entende? Porque se eu falar para você agora assim: olha, eu não quero, entenda uma coisa, eu não quero que você pense numa melancia que a casca é cor de rosa e tem asas azuis que saem dela e de repente ela começa a voar pela sua sala. Não pense nessa melancia rosa com asas azuis voando sobre a sua sala. Não pensa. O que é que está acontecendo agora? Você está pensando nela. Você imaginou a melancia que eu descrevi. Como a tentação sempre começa com o pensamento, a forma mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar sua atenção para outra coisa. Então você não pode ficar dizendo assim: eu não posso pensar nisso, meu Deus, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Porque quanto mais você fala eu não posso pensar nisso, é justamente nisso que você está pensando.
Percebeu? É assim, PNL. Então, o que é que você precisa fazer? Quando vem aquele pensamento, o que é que você faz? Você pensa em outra coisa. Você redireciona o seu pensamento. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eles falam, Zandra, eu fico pensando, eu vou ficar com medo, com medo, vai dar branco, eu não vou conseguir. O que acontece na hora H? Dá branco, ele fica com medo, ele não consegue. Então ele tem que direcionar o pensamento. Em vez de pensar naquilo que você não pode, você começa a pensar naquilo que você pode. Eu vou fazer uma excelente apresentação. Vai ser incrível a minha palestra. Nossa, o meu conteúdo vai transformar a vida das pessoas. Isso vai ser diferente. Aí o que é que acontece? A pessoa alcança o resultado que ela está buscando. Então é assim também para vencermos as tentações. Quando aquele pensamento pairar a sua mente, quando subir aquele pensamento de tentação na sua mente, o que é que você faz? Você alimenta a sua mente com outro pensamento. Com outro pensamento. A Bíblia diz que você é aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa. Então, se você quer evitar que pensamentos de tentação pairem na sua mente, comece a pensar os sonhos que Deus tem para você. Os projetos que Deus tem para você, os propósitos que Deus fez para você, que Deus preparou para você, entende? E aí, Deus vai manifestar os milagres que Ele tem para você. Então, se você estiver diante de uma situação onde você esteja exposto, fuja dessa situação. Então, digamos que você assistiu algo na televisão, tá? E quando você assistiu alguma imagem, alguma cena, a tentação começou a pairar a sua mente. Não tem como você, naquele momento, dizer assim, pensamento, pare e redirecionar o seu pensamento se você não se desconectar daquilo que alimentou esse pensamento em você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Desliga a televisão. Desliga. Sai do ambiente. Se for difícil para você bloquear aquele pensamento, comece a se relacionar com alguém, chame alguém, converse com alguém. Zandra, eu tô sozinho em casa. Justamente quando eu tô sozinho que isso acontece, liga para alguém. Mas não liga para qualquer pessoa, não. Liga para alguém que pode te trazer uma palavra de Deus. Pode te trazer uma palavra que possa te trazer força para você resistir àquela tentação. Entende? Então a primeira coisa é você se desconectar daquilo que te liga à tentação. Tira seu pensamento, redireciona o seu pensamento. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos nossos pensamentos. Olha que coisa poderosa. Diz assim: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. E isso é tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e tudo que é decente. São essas coisas que devem pairar a nossa mente. Se você realmente quer derrotar a tentação, deve administrar a sua mente e controlar o que absorve lá fora. São muitas propostas, gente. No nosso celular são muitas propostas de tentação. Na nossa TV são muitas propostas de tentação. Nos relacionamentos, se não forem relacionamentos saudáveis, são muitas propostas de tentação. O tempo inteiro. Então precisamos redirecionar a nossa vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se você pensa muito alguma coisa, a tendência é que você faça aquela coisa. É bom quando você tem sua mente regada de pensamentos bons, de pensamentos de paz, pensamentos corretos, pensamentos agradáveis. E aí o que é que acontece? Você direciona o seu espírito para você realizar conquistas. Então toda vez que surgir pensamentos para te lançar no pecado, redirecione esse pensamento para um pensamento de paz. Se desconecte, fuja, para que você possa vencer. O segundo passo, a segunda proposta para você derrotar a tentação na sua vida. A segunda coisa, revele sua luta a um amigo ou a um grupo de apoio. Mas não é qualquer amigo não, gente. Não é qualquer grupo não. É alguém que de fato vai orar por você, vai ajudar você a vencer
essa provação, vencer essa tentação, vencer essa luta. Para alguns é algo muito difícil, gente. Para alguns é algo desafiador. E tem situações que nós não conseguimos vencer sozinhos, a gente realmente precisa de ajuda. A gente realmente precisa de ajuda. E é nesse momento que você precisa revelar a sua luta, a sua dificuldade com alguém que você confie, alguém que te ajude, alguém que ore com você, alguém que te levante. Eu lembro quando eu era adolescente que minha mãe tinha uma amiga de oração. E essa amiga, minha mãe se encontrava, ia na casa dela ou ligava para ela todas as vezes que nós precisávamos de uma oração. Olha que coisa linda. Então era uma amiga de oração. Então às vezes a gente estava passando uma luta, uma dificuldade, minha mãe pegava a gente, eu um pouco mais adolescente, minha irmã bem mais novinha, íamos lá e eu já sabia, quando chegava na porta daquela casa eu falava, uau, já sei que a gente vai demorar, porque a irmã orava. Aí ela orava por minha mãe, orava por mim, orava por minha irmã, e a gente orava, e ali a gente saía, e a nossa vida estava mais leve, porque a gente tinha se conectado mais com Deus, se aproximado mais de Deus. Então a gente precisa ter relacionamentos com esse tipo de pessoa, que quando você precisar, ela vai orar por você, seja presencial, seja por telefone, você liga para alguém e fala assim, minha irmã, meu irmão, ora por mim, eu tô precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda. Você não tem de espalhar para todo mundo, mas precisa ao menos de uma pessoa com quem possa abertamente partilhar sua luta. A Bíblia diz, olha que forte, é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Por quê? Olha a justificativa que a Bíblia nos traz. Porque se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, você realmente está em dificuldades. E um dia que essa verdade chegou para mim, gente, eu comecei a avaliar os meus relacionamentos. E eu comecei a pensar, se eu precisar de alguém agora que possa orar por mim, com que amigo eu posso contar? E nesse momento eu precisei reavaliar o meu ciclo de amizade, gente. Eu precisei reavaliar, porque numa balança, na medida, eu vi que tinha muito mais pessoas que não iriam orar por mim do que aquelas que iriam orar por mim. Iriam me ajudar espiritualmente. E foi aí que eu parei e falei, Deus, me ajuda, me redireciona, agrega na minha vida pessoas que possam orar por mim, pessoas que possam me ajudar, pessoas que possam me incentivar, pessoas com as quais eu possa abrir o meu coração. Abrir, contar das minhas debilidades para que essa pessoa diga, Zandra, eu tô contigo, eu tô do seu lado, eu vou orar com você e você vai vencer isso. É importante, a palavra de Deus nos diz, tenha um amigo que ore por você. Porque se você cair, tenha certeza, ele vai te levantar. Esconder a dor só intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas, expostos à luz da verdade, murcham. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Às vezes temos medo de expor as nossas debilidades, as nossas deficiências. Às vezes é mais fácil a gente fingir que está tudo bem. E muitas vezes a gente acha que é supra-sumo, que vai se resolver, que logo logo você vai ficar livre. E quando você menos espera, você cai. Você cai. Por isso é importante você ter amigos que te aproximem de Deus, que te façam chegar mais perto de Deus. Esses amigos são verdadeiros tesouros que você encontrou. E se você ainda não tem esse amigo na sua vida, coloque já essa meta de oração. Comece a orar e dizer, Deus, eu quero na minha vida amigos que quando eu precisar, eu possa contar com eles, eu possa confiar neles, eles possam orar por mim e eles possam me aproximar mais de Ti. Coloque esses amigos no meu caminho. Eu tenho certeza que Deus vai colocar amigos assim no seu caminho. Deus vai colocar. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob o controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do controle na sua vida. Problemas com finanças, casamento, crianças,
pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa, se você pudesse resolvê-los por conta própria, já teria feito. Tem situações que você, por conta própria, não conseguirá vencer. Não conseguirá vencer. Percebe agora que a gente só viu isso no capítulo 27 do livro? Por que a gente só está falando disso agora, Zandra, depois de lermos 27 capítulos? Por quê? Porque antes, Deus falou para nós o que? Olha, se reúnam em amigos. Façam amigos, amigos que juntos vocês orem, juntos leiam a palavra, juntos busquem a Deus, se associem a uma comunidade, uma igreja, algum lugar onde as pessoas se reúnam com um único objetivo, que é buscar a Deus. Porque essas ações são predecessoras. Você já tem esses relacionamentos e agora você estabelece um relacionamento de aliança, de confiança. Para quê? Para que você possa encontrar a força que você precisa para vencer. Alguns problemas estão muito arraigados, tornaram-se muito rotineiros e muito grandes para que você os solucione por conta própria. Você precisa de um grupo pequeno, de um parceiro para prestar contas, que vai incentivar você, vai apoiar você, vai orar por você, vai te amar incondicionalmente e vai chamá-lo à responsabilidade. Depois então, olha que coisa linda. Depois que você encontrou esse amigo que vai te ajudar a vencer essa aprovação, esse pecado que está difícil de você soltar, essa tentação que consiste em te perturbar. Depois que você encontrar esse amigo e juntos vocês orarem e você encontrar esse suporte, essa força, você estará pronto. Para quê? Para você ser amigo de alguém. E para você ajudar alguém espiritualmente, para você orar por alguém, para você incentivar alguém, para você levantar alguém. E aí eu já te indico um filme para você assistir. O nome do filme é Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Fala muito sobre o poder da oração. E mais lindo ainda, o que é que fala nesse filme? O contexto onde uma amiga ajuda a outra a sair de uma situação muito difícil. E quando chega no final, aquela amiga que foi ajudada vai iniciar um novo projeto de ajuda. Primeiro você precisa ser ajudado para depois você ajudar. A Bíblia já diz isso. Antes de você tirar, lá a tora que está no seu olho, do olho do seu irmão, o cisco que está no olho do seu irmão, tira a tora que está no seu olho. Para de tentar resolver os problemas das pessoas se você ainda não resolveu o seu. Você precisa resolver o seu. Uma vez eu fui num encontro com Deus, um local onde várias pessoas se reúnem para buscar a Deus, entregar a vida delas a Jesus e esquecer as coisas, os passados e as travas que impediram aquelas pessoas de se conectarem com Deus. E eu fui lá naquele encontro, foi uma experiência incrível que eu tive com Jesus. E tinha uma pessoa que estava comigo também no encontro e que nunca tinha tido experiência com Deus antes. Foi a primeira experiência daquela pessoa com Deus. Sabe o que aconteceu? Ainda no encontro, que era um final de semana, tipo sexta, sábado e domingo, quando chegou no sábado, aquela pessoa que entrou na sexta comigo no sábado, ela já queria ajudar as pessoas. Ela não queria mais ficar submetida ao processo de estar ali, recebendo as orações, recebendo as palavras, recebendo as palestras, aprendendo a adorar a Deus, aprendendo a buscar a Deus. Não. Ela olhou assim e falou assim, não, já estou pronto, já aprendi, agora eu quero ajudar muita gente, eu vou começar a ajudar aqui. O que é isso, gente? Isso é uma confusão de mente, é uma confusão, porque você não pode ajudar alguém sem antes você ser ajudado. O ser ajudado é um processo, Existe uma estrada, existe uma jornada para você se sentir pronto. E quando é que você está pronto para ajudar? Depois que você venceu aquelas tentações, aquele pecado que te escravizava. E agora você está forte para ajudar alguém. O terceiro passo para você resistir à tentação, derrotar a tentação na sua vida, resista ao diabo, é o que a palavra de Deus diz. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o inimigo. Em Tiago 4,7 diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês,
Não nos resignemos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. Como podemos resistir ao inimigo, Zandra? Paulo explica: usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. É você dizer: Deus, eu aceito a sua salvação. Eu sei que eu estou salvo por ti, independente do que eu tenha feito da minha vida, independente da minha estrada, independente do meu caminho. Se foram caminhos maus, eu já me arrependi e eu aceito, Senhor, a tua salvação. É o primeiro passo. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim para Jesus. Aceite Jesus, aceite a salvação de Jesus. Sem Cristo não temos defesas contra o inimigo. Mas com o capacete da salvação, no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos uma armadura. Uma armadura. E primeiro a gente recebe um capacete da salvação. Uma proteção. Por que um capacete da salvação, Zandra? Uma proteção sobre a nossa mente. Uma proteção sobre a nossa mente. Lembra que quando o inimigo vem nos oferecer suas tentações, ele começa com os pensamentos. Aí Deus vem e coloca um capacete da salvação na nossa mente. Nossa mente começa e passa a ser protegida por Deus. Lembre-se disso. Quando você tem um capacete da salvação, existe uma proteção sobre a sua mente. Segundo, você deve usar a palavra de Deus como arma contra o inimigo. Jesus deu exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Toda vez que Satanás sugeria uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás, ele não discutiu. Ele não disse: não, não estou com fome, não precisa me oferecer comida, eu não estou com fome não. Não, Jesus não disse isso. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todas as respostas de Jesus diante das tentações foram embasadas na palavra de Deus. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. Eu memorizei o Salmo 23 ainda adolescente. E toda vez que eu passava por uma luta, por um momento difícil, eu clamava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ali eu encontrava o quê? O conforto da proteção de Deus. Se o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar, nada vai me faltar. Eu vou ter tudo, 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 tudo. Mas não é tudo que eu quero, é tudo que Ele quer. É tudo que Ele vê que vai servir para a minha vida. É tudo que Ele vê que é bom para mim. É tudo que Ele vê que eu mereça e que seja digno de mim. É tudo que Ele vê que não vai me afastar da presença dEle. Afinal de contas, se eu prosperar de uma forma extraordinária, me tornar uma mulher milionária, será que ainda assim amarei o Senhor? Então eu falo: Deus, se eu não continuar te amando, que eu nunca alcance esse nível. Mas, Senhor, se for para eu te amar, para eu te adorar, para eu te servir, para eu continuar falando do teu amor para as pessoas, eu quero ser milionária, então. Entende? Deus, Ele é o nosso pastor. E quando Ele diz que nada nos faltará, Ele sabe o que nós precisamos. O que eu preciso, o que você precisa, Ele sabe. Ele sabe. Então, precisamos entender e colocar que para resistirmos ao diabo, precisamos ter uma arma de guerra. A primeira arma, capacete da salvação. E a segunda arma, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E quando é que você vai ter a palavra de Deus na sua vida? Quando você começar a ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Leia todos os dias. Todos os dias. Não durma sem ler a palavra de Deus. Tem dia que eu leio a palavra aqui em casa, eu percebo que minha família está na sala, por exemplo, está todo mundo na sala, sabe o que eu faço? Eu pego a Bíblia, abro e leio alto. Leio alto. E aparentemente parece que as pessoas estão, né? Cada um nas suas coisas, um no celular, outro fazendo uma coisa. De repente eu escuto uma pergunta de lá: mas como foi isso, Zandra?
Rapaz, eu nem sabia disso. Às vezes vem minha filha e faz uma pergunta: mãe, o que significa essa palavra? De alguma forma, a palavra toca a minha casa, toca a minha família. Faça isso. Se você não puder ler em voz alta, enquanto as pessoas circulam sua casa, só toma um gole de água. Acorde mais cedo. Leia a Bíblia enquanto todos estão dormindo. Ou durma mais tarde. Leia a Bíblia quando todos estão dormindo. Mas não deixe de viver essa experiência todos os dias. Todos os dias. Zandra, você falou que são 4 pontos. E qual é o quarto? O quarto é: perceba sua vulnerabilidade. Perceba a sua vulnerabilidade. Como assim, Zandra? Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, que é a receita para a derrota. Quando você acha que você é autossuficiente, não precisa mais de ninguém, cuidado, porque você pode cair. Jeremias disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Cuidado quando você achar que você é maior, que você é melhor, que você já venceu, que você é uma fortaleza. O que eu quero dizer? A gente está falando sobre tentação, sim. Então, se o que mais te tentava era, por exemplo, bebida alcoólica, aí você vai ficar no meio onde só tem bebida alcoólica para dizer que você é autossuficiente? Não. Não. Perceba a sua vulnerabilidade. Você sabe que um dia você sofreu daquilo, então o máximo que você puder, se afaste. Se afaste. A mulher adúltera, quando ela teve um encontro com Jesus, até dos amigos dela, ela precisou se afastar. Por quê? Porque tinha alguns amigos que separavam ela da comunhão que ela tinha com Deus. Ela tinha tido um encontro com Deus. Então, sai fora. O quarto ponto para você vencer a tentação é: perceba a sua vulnerabilidade. Reconheça: olha, isso aqui para mim vai ser uma exposição. Se esse programa de televisão me faz mal, eu não posso mais assistir, eu tenho que erradicar, eu tenho que tirar da minha vida. Um outro filme, não sei se você já assistiu, se não assistiu, assista, que vale a pena. Olha, é o segundo que eu tô compartilhando. O primeiro foi Quarto de Guerra, tá? E o segundo é A Prova de Fogo. A Prova de Fogo. Nesse filme, o protagonista do filme era viciado em vídeos pornográficos. Viciado. E ele não conseguia se libertar. E aquilo estava destruindo o casamento dele, porque a esposa dele não aguentava mais. Não suportava mais aquele cenário. E ele lutava, ele não conseguia. Quando ele chegava no computador, começava a vir as propostas, vinham as setas, e ele não resistia. E teve um dia que esse protagonista, ele fez assim: nossa, só tem um jeito de eu vencer esse inimigo. Ele pegou o computador, que era um computador na época, não era notebook. Ele pegou o computador, jogou no lixo e deu tanta porrada no computador, sabe, com aquele, acho que era tipo aquele bastão de futebol americano. E ele começou a bater, ele destruiu o computador todo. E aí entrou em casa. Aí talvez você esteja pensando: Zandra, que grosseria é isso, Zandra? Eu vou destruir meu computador. Esteja dizendo assim: Zandra, que é isso? Que grosseria é essa? Você está falando para eu destruir meu computador? Não estou falando sobre isso não, mas se for necessário, destrua. Se é esse computador que está te afastando da presença de Deus, é melhor você ficar sem um computador e agradar o coração de Deus do que você perder sua salvação por causa do seu computador. Perceba a sua vulnerabilidade, não se exponha. Na área que você sentiu que está sendo difícil para você, se afaste, se afaste. Se for pessoa, se afaste. Se for programa de televisão, não assista. Se for computador, abra a mão do computador. Se for celular, vigie no cuidado do celular. Se for para você ficar sem celular, fique sem celular. Mas faça alguma coisa para você não cair nas propostas do inimigo. A Bíblia diz que o diabo só vem com 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Só isso. Só isso. Mas o Senhor Deus, Ele vem para nos trazer vida
e vida em abundância. Deus quer que eu e você tenhamos vida e todo o poder e toda a força para vencermos qualquer tipo de tentação, qualquer uma, não importa qual área seja. A força para vencermos está dentro de nós. Está dentro de nós. E qual armadura, Zandra, que eu preciso usar para vencer? O capacete da salvação e a palavra de Deus. A palavra de Deus. Uau, que poderoso hoje, hein, gente? Que poderoso. Nós somos fortes e nós vamos vencer. Não é à toa que estamos 27 dias juntos num propósito. Vamos lá. Qual é a reflexão do dia? Você que está anotando, seu caderno aí está recheado de insights, de coisas lindas que Deus tem falado com você, estratégias que Deus tem te dado. Anota a reflexão. A reflexão é uma palavra poderosa. Diz assim: sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída, independente de qual seja o seu cenário, de qual seja a sua situação, porque nada fora é mais poderoso do que o que está dentro de você. E o que está dentro de você é a armadura de Deus, é o poder de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, então você pode vencer. O texto para memorizar está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, e diz assim: Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. Então, toda vez que eu for tentada, toda vez que você for tentado, precisamos lembrar, existe uma saída. Eu não preciso ceder essa tentação, eu posso vencer essa tentação porque Jesus venceu e eu também vou vencer. Uau! A pergunta para nós meditarmos hoje à noite, meditarmos amanhã ao longo do dia, porque a resposta para essa pergunta está dentro de nós, diz assim: a quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, para orar por mim? Peça para Deus lembrar você, mostrar você alguém que possa ser para você um parceiro de oração, alguém que possa te ajudar. E eu tenho certeza que você vai ser ajudado por essa pessoa e no momento certo você estará fortalecido para ajudar alguém. E a gente fecha mais um dia aí com chave de ouro, gente, da nossa jornada. Que jornada poderosa, gente. Que jornada poderosa. Eu tenho certeza que eu não serei a mesma depois desses 40 dias. Eu tenho certeza que você não vai ser a mesma pessoa depois desses 40 dias. Então fique firme na rocha comigo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Parabéns porque você está firme na jornada. Beijo no coração. Tchau, tchau.